Bom dia novamente. Bom, que é uma honra estar aqui. A gente sabe, sente isso, é um prazer encontrar com vocês, né? Nós pouco vamos para as usinas, então é um momento que a gente gosta muito de estar aqui e revê-los, né? E que esse dia aqui vocês aproveitem, que esses conhecimentos passados sejam oportunidades para a gente ter aí uma boa safra, um sucesso. Então, eu vou falar um pouquinho de leveduras, para variar, né? Bom, então, vou falar um pouquinho de leveduras persistentes, e aqui, supondo que elas sejam o pilar, né, de uma fermentação estável. Quando a gente fala fermentação estável, dá até como que a gente conseguiria isso em condições que a gente nem tem controle de tudo, né? Então, numa safra que vocês viveram aí, a queimada da cana, muita chuva no final, tudo que vocês estão vendo hoje é um pupurri, né, do que foi a safra passada e o que esperar, né, aí da próxima safra. Então, para começar, como que foi o final da safra em relação às leveduras, monitoramento, quem que dominou, quem que persistiu, quais são essas taxas de permanência e dominância? Na safra passada, a Fermentec recebeu amostras de 121 destilarias, e essas destilarias começaram com quais leveduras, né? A gente tem, em primeiro lugar, a Pedra 2, né? Um ranking aí, 92 leveduras começaram com a Pedra 2, 75 com CAT, 67 com a 858, 53 Fermel, 35 clientes já usam as leveduras personalizadas, e BG 5 e de panificação 8. O que é importante aqui? A maioria das usinas não iniciam com uma única levedura. A gente sempre recomenda que seja um mix, né, de leveduras selecionadas, e caso tenha personalizada, também usar selecionada, porque elas são as protetoras para o início, enquanto a personalizada ainda está em baixa proporção, né? E o que essas leveduras têm de especial, né? As 4 leveduras mais utilizadas foram selecionadas pela Fermentec. E o que a gente busca numa seleção de levedura que possa ir para qualquer usina, né? Que a gente chama das comerciais. Elas precisam suportar os reciclos, né? Aguentar um tratamento ácido, começar um novo ciclo, manter uma viabilidade elevada. A gente considera uma boa viabilidade acima aí de 80%. A gente não gosta que forme espuma, né? Uma baixa formação de espuma, que não sejam floculantes. Então, essas leveduras, Pedra, CAT, 858, Fermel, elas não são floculantes per si. Caso ocorra floculação, é certeza que é devido à contaminação bacteriana, né? A Pedra 2, ela tem, a gente sempre fala, é uma levedura que tem uma elevada plasticidade. É a levedura mais usada, ela já encontrou diversas fermentações, né? Destilarias, nenhuma é igual à outra, e é a levedura que mais deixou descendentes, e algumas das personalizadas. Quando a gente faz análise do DNA mitocondrial, a gente vê o parentesco aí com a Pedra 2. CAT1, tanto a CAT quanto a 858, elas são mais resistentes ao alumínio, né? Geralmente, fermentações com caldo, onde há presença de elevadas concentração de alumínio, são as leveduras que a gente vê que tem mais resistência. Também são leveduras que a gente indica para fermentação de amiláceos. Por quê? Porque elas fermentam a maltose. Então, FT858 e CAT1 são essas leveduras que a gente tem uma robustez para isso. Fermel. A Fermel, ela foi isolada e selecionada junto num projeto FAPESP. Nós
temos essa marca já registrada, onde nós buscávamos uma levedura que tolerasse fermentações a elevado teor alcoólico. Então, ela vai bem em melaço e também melaço e caldo. Com relação à Cátia, faltou falar sobre que ela é mais... ela flocularia... Oh, não fui eu? Ela flocularia menos com Lactobacillus fermento, entre as selecionadas no ranking. Próximo. E essas leveduras, a gente fez um trabalho, para quem não conhece, pode pedir esse trabalho para a gente, de 2019. Estudamos 15 safras consecutivas para ver taxa de permanência e dominância dessas leveduras, né? As 4 selecionadas. E o que ficou forte para a gente? Quais usinas conseguiam que elas dominassem ou persistissem por mais tempo na safra, elas usavam acima de 1.000 quilos para iniciar a safra. Por que eu estou falando isso? Porque é a hora que vocês tomam decisão, né? Nós vamos iniciar a safra, quem nós vamos colocar, quantidade nós vamos usar. Isso são dados estatísticos e, caso vocês queiram esse trabalho, a gente também pode fornecer. Próximo. Agora, um pouquinho de leveduras personalizadas, onde a gente tem fortes taxas de persistência e dominância, né? Essas leveduras, a gente fala de robustez. É uma levedura isolada da própria usina e retorna para a própria usina na próxima safra. O que nos chama a atenção? A persistência e dominâncias que essas leveduras possuem por já estar ambientada na sua usina. Então, é uma levedura, 2, 3, para aquela determinada usina. Então, ela é isolada do processo industrial da própria usina. Pronto. Como que foi a safra de 2024 e 2025, né? Com relação a taxas de permanência ou persistência e dominância. As leveduras personalizadas, elas terminaram a safra com 82% de persistência. É uma taxa alta quando a gente compara com as leveduras selecionadas. Chega meio de safra, do meio para o final, começa a perder as leveduras selecionadas e muda o processo, acontece alguma coisa, a levedura vai embora. Muitas selecionadas não aguentam mesmo ficar. Aqui eu coloquei a taxa da soma, CAT, Pedra, 858 Fermel. 22% de taxa de persistência no final da safra, a soma. E, assim, é incomparável o que dá o resultado com uma levedura personalizada, que deu 82%. Agora a gente vai ver um pouco sobre cases, né, usinas que conseguiram manter uma levedura persistente ou perdeu essa levedura, e como é que foi a fermentação dessas unidades. Bom, aqui nessa unidade, né, a usina A, o que nós focamos dos parâmetros de fermentação? Concentração do levedo e o etanol no vinho, né? Então, você vê assim uma estabilidade na concentração da centrífuga e a porcentagem de etanol, que está em pontilhadinho azul, caindo só depois da semana 30. E em vermelho, a gente está onde tem o maior tempo de entrega de cana, quando a usina recebe a cana queimada. Então, uma matéria-prima de baixa qualidade. O que aconteceu com o teor alcoólico e a concentração? A usina não sentiu. Continuou mesmo. Próximo, Fê. Aí o período de cana. Período de chuva. Então, aonde que aconteceu de cair essas taxas é por conta de chuva e parada, e não por conta de uma cana de má qualidade. Próximo. Quem estava nessa usina A? Uma levedura personalizada do começo ao fim da safra. Próximo. E aqui
dando destaque novamente, né, um gráfico mostrando a persistência, a dominância. Além de persistir, a levedura dominou, com um teor, né, alcoólico, aí, concentração centrífuga que não mudou. E o teor alcoólico ficou em 9%. Já foi para a usina B, concentração de levedo e teor de etanol no vinho. Parece uma reta, do começo ao fim da safra, né? Não há uma fermentação estável, mas parâmetros que se mantiveram estáveis durante essa fermentação, né? Aqui é o teor alcoólico. Vocês perceberem, o teor alcoólico está acima de 10%, e a centrífuga, né, por concentração do levedo, também não teve problema. Teve cana queimada? Sim, na semana 20, entrada de cana queimada, que não afetou o processo, que era a levedura que estava nessa fermentação. Próximo, Fê. Também é um caso que uma levedura personalizada do começo ao fim. Lembrando que a levedura não é tudo, ela é parte do processo. Mas uma boa levedura, ela vai conseguir, naquela usina que ela está ambientada, a manter alguns parâmetros e, tipo, eu aguento, vai que eu aguento, né? Mais ou menos isso. Próximo. Então, mesmo com o pico de cana queimada, não mudou aí concentração e nem o teor alcoólico do vinho. Próximo. Usina C. Aqui tem muitos parâmetros, né? Acidez de prensa, teor alcoólico, viabilidade. E aí a gente tem a pureza da prensa, né? A gente vê que é uma usina que recebeu uma matéria-prima não ótima. Mas, como o Claudemir falou, é a cana que tem, é a matéria-prima que tem, e a fermentação é a levedura que tem, né? Aí, aqui a gente tem, pode mudar, Fê, uma levedura também personalizada nessa usina. Então, você vê que, às vezes, a matéria-prima não é perfeita, nem o teor alcoólico, mas se você conseguir manter uma levedura do começo ao fim, isso já te dá um ganho, né? Porque você vai aprender a trabalhar com essa levedura. Próximo. Então, o que ficou forte aqui, né, a acidez de prensa, né, elevada, que vocês consideram aí, e a levedura mantendo do começo até o fim. Próximo. Aqui, os parâmetros que nós destacamos nessa usina: temperatura de fermento, da fermentação, a viabilidade da levedura, né, e quanto de açúcar ficou no final da fermentação. É uma usina que tem uma temperatura aí de fermentação, a gente chegou acima de 35%. Consequentemente, a gente fala, nossa, vai aumentar a contaminação. Aumenta a contaminação bacteriana, mais gasto com antibiótico. Isso é, né, forte. A viabilidade da levedura ficou entre 80% e 90%. Então, ficou com uma elevada viabilidade. E pouco, né, residual, praticamente zero, de açúcar no vinho. Próximo. Também é um caso de uma usina que tem a levedura personalizada. Mais um. E aqui mostrando, né? Não estamos dizendo que é bom ter uma temperatura de fermentação de 35 graus, mas é uma deficiência que acontece e a levedura foi tolerante, né? Próximo. Outra usina. Tem até Z. Brincadeirinha. Usina aí. Aqui a gente vai mostrar também o tempo de entrega, o mesmo período ali de 17 até 28 semanas, entrando cana queimada, entrando uma matéria-prima não adequada para uma fermentação. E o que aconteceu nessa unidade? O tempo de aproveitamento, né, muito bom, mesmo com a cana queimada. Próximo, Fê. Essa usina também, né, iniciou com as selecionadas, personalizadas, e as personalizadas dominando até o final. Mais um. Então, nesse período, né, mais um, Fê. Não, pode deixar aí, né?
Essa usina, ela teve uma baixa formação de biomassa, baixa formação de glicerol. A levedura foi capaz aí de fermentar, passar pelos trancos e barrancos, né, da cana queimada, mas só sofreu e declinou quando teve parada por conta de chuva. Então, é importante o quê? Monitorar tanto a fermentação, né, as leveduras, para eu poder fazer essas correlações. Esse é um dado muito importante, por isso a gente insiste para que vocês, né, monitorem mensalmente, e aí você pode correlacionar e ver realmente é a levedura, não é? Quem que está sendo responsável por uma má qualidade aí da sua fermentação ou boa. Próximo, Fê. Aqui é um caso só para, saindo aí só dessa safra de 24, a gente apresenta de 2023 também. O que aconteceu nessa usina? Em 2023, ela começou com leveduras selecionadas, mas surgiram leveduras contaminantes e duas que dominou e persistiu até o final. O que a gente faz? O que a gente aconselha? Vamos levar para o laboratório, vamos fazer potencial fermentativo, simular a situação dessa usina para ver se elas são candidatas ou não a uma levedura personalizada. Nós fizemos o ensaio, apenas uma foi aprovada. E, em 2024, ela foi, então, e reiniciou a safra com essa levedura e ela ficou até o final nessa safra. Então, essa estabilidade que a gente busca é você poder ter um controle maior da fermentação por conta de ter leveduras robustas. Próximo, Fê. Aqui, a usina. O que aconteceu nessa usina? Né? Temperatura de aquecimento não chegou a 105, né? Que é o recomendado do caldo. O tempo de aproveitamento caiu em alguns dias ali da semana 22, e o teor alcoólico bem elevado, né? Acima de 9, 10, 11. E o que aconteceu com a fermentação, com as leveduras? Próximo, Fê. A levedura personalizada persistiu, mas entrou outras, né? E, nesse caso, quando caiu a temperatura baixa da entrada do caldo e ainda um tempo de aproveitamento que foi baixo por conta de parada, entrou levedura floculante. Eu não preciso nem falar o que é uma entrada de levedura floculante, que pode arrastar as outras também e travar todo o processo. Aqui, então, é um caso que a levedura, como eu falei, ela não vai fazer um milagre sozinho, né? Tem coisas do processo que podem ser melhoradas, né? Próximo. Aí é o caso da entrada, né? Quando o tempo de aproveitamento caiu por paradas e tudo. A temperatura já está baixa, facilitou para a entrada de uma levedura selvagem. Próximo. Falei que ia trazer H. Aqui é um exemplo também de uma cariotipagem. No começo está com as leveduras selecionadas. Essa unidade tem uma levedura personalizada, mas entrou outra com dominância. Será que tudo que entra é ruim? Né? Então, a gente está aqui propondo, né, para essa unidade, próximo, Fê, avaliar essas leveduras. Por quê? Entrou uma levedura que pode ser melhor que a sua personalizada ou tão boa quanto. Quem vai dizer se é boa ou não são vocês que estão lá no processo, medindo, avaliando. E falam, olha, está boa a fermentação. Alguma dúvida que tenha em relação à fermentação, nós podemos fazer o quê? O potencial fermentativo. E isolar, né, alguns parâmetros e falar, não, é culpa da levedura, não é? Recomendamos ou não essa levedura. Então, para essa safra, nós estamos avaliando essa levedura, vamos começar a avaliar para que ela, apesar de ter caído o teor alcoólico, né, aqui no final, essa queda foi devido mais à parada, é o que a gente acredita, né, do que a cana queimada que entrou. Como nós vamos fazer isso? Né? Ainda lembrando que teve uma elevada contaminação
bacteriana, simulando no laboratório. Lá eu controlo e vejo se a levedura é boa ou não e se vamos ou não indicar. Próximo, Fê. Mais um. Então, assim, mostrando o teor alcoólico, né? A queda do teor alcoólico nessa usina foi quando teve chuva e parada. Mas há uma dúvida se essa levedura que entrou é responsável por essa queda de teor alcoólico. Então, nós vamos avaliar. Próximo. Monitoramento. Olha essa usina, quantas carotipagens ela faz. Já fez mais, viu? E por quê? Né? Ela faz de 15 em 15 dias. Porque vai chegar julho, vai chegar agosto, vai entrar uma levedura floculante. Eles já têm esse histórico. Então, quanto mais caratipagem eles fazem, eles conseguem pegar no começo a entrada da levedura. Né? Baixa porcentagem e já acende uma luz. Opa, vamos trocar o fermento? Não vamos? Quais ações nós vamos tomar? Então, eles já sabem trabalhar com a levedura e controlar a entrada. Não é fácil, mas eu saber que eu vou ter que tomar um passo daqui uma semana ou 2 dias, uma troca de fermento e antecipar isso, é estratégico, né? Então, eles fazem as análises mais por estratégica. Olha, as leveduras selecionadas também ficam até o final, né? Esse é um caso que, na safra passada, a CAT ficou um bom período, depois entrou uma outra levedura, e nessa safra eles fizeram umas mudanças. É uma fermentação contínua, então eles sofrem com contaminação bacteriana. Acidez, pH, é a dor desse cliente. E, esse ano, eles tomaram, assim, o que eles acreditam que essa persistência da pedra até o final? Por conta de ações no dia a dia. Mudou a rotina. É limpeza, é controle de temperatura de entrada do caldo, tudo é monitorado todo dia. Então, eles fizeram uma ação muito mais de controle e estar atento a todos, né, detalhes para não deixar entrar outra levedura. E, lógico, né, o gasto com antibiótico aqui também é maior e não é fácil uma levedura dominar numa fermentação contínua, né? E, para a próxima safra agora, eles vão melhorar as limpezas de dorna, asepsia, vão reforçar por conta de bactéria também. Bom, tá, e acabou para a safra de 2025 e 2026, né? O que a gente recomenda? O que está na mão de vocês, escolher a levedura que eu vou colocar no meu processo. O que vai acontecer, se vai entrar cana queimada, se vai ter parada, não está nas nossas mãos, né? Então, iniciar com levedura selecionada, quem já tem a personalizada junto, né? Fazer o monitoramento, né? Usem dessa ferramenta como uma metodologia que vai ajudar vocês a tomarem decisões e conhecer se vocês têm ou não uma levedura boa, ou que seja ruim também, né? Mas não deixem de fazer a caratipagem. Conheçam quem está sendo responsável pela produção de etanol. Avaliar, se vocês encontrarem, né, uma levedura dominante, vamos fazer o potencial fermentativo para ter certeza se ela é boa ou não. Às vezes, vocês já sabem que ela é boa, mas precisa de um número, né? Precisa de uma confirmação, aí, precisa de algo que me ajude a tomar essa decisão. Vou ou não vou colocar essa levedura? E realizar as correlações, né? O benchmarking é para isso. Se eu tenho análise de caratipagem, ela tem que ser correlacionada também com os parâmetros de processo. Eles falam, nossa, essa levedura não aguenta isso, ou não, ela é boa nisso, ela aguenta. Você começa a ter uma clareza e conhecimento de como que é a sua fermentação. Mais um. Como o Henrique falou, comentou, né, que o doutor Henrique sempre fala, que a gente, né, dos desafios que vocês tenham, que sejam oportunidades, né? Vamos ver o desafio como uma oportunidade
e que todo o conhecimento aqui que vocês estão tendo para a gente obter bons resultados, né? E que a sua fermentação seja estável e o sucesso certo. Mais um. Bom, aqui não tem meu nome nada, mas tem um QR Code. Para quê? Para que vocês se sintam à vontade para escanear. Ele vai direcionar para o meu e-mail, meu telefone e o Instagram da Fermentec. Então, acompanhem a gente. Estou dando a liberdade para que vocês nos procurem, né? Como o Henrique falou, são 4 mãos, 2 do lado de cá, 2 do lado dali. Então, que vocês tenham uma boa safra, aproveitem hoje aí para ficar com a gente ou para não ficar, mas que a gente consiga aqui ter um dia agradável e cheio de conhecimentos, que vocês voltem repletos de entusiasmo para a próxima safra. Tá bom? Era isso. Obrigada, gente.